bem-vindo a mais um episódio nosso aqui do Pare e Pense Podcast. Estamos aqui para abençoar a sua vida, ter uma conversa sobre assuntos que muitas vezes vocês sugerem, que vocês pensam, né? Algo que você está passando, algo que pode ter uma perspectiva diferente, que pode te abençoar e pode abençoar pessoas ao seu redor também. Por isso que o nome é Pare e Pense, para você refletir e ouvir outras pessoas também, outras perspectivas, outras mentes que podem trazer algo de Deus para a sua vida. Faz um favor para a gente agora já. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aí agora no inscreva ou subscribe se o seu YouTube estiver em inglês e nos deixe dar um joinha, porque isso fala para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que outras pessoas também deveriam ouvir. Então isso faz uma grande diferença. E se você tem uma sugestão de tópico, você pode colocar no comentário logo abaixo. Por exemplo, hoje vamos falar sobre um tópico que foi sugestão de um dos nossos ouvintes. E ouvinte, assim, de todo dia, pastor. De todo dia? Todo dia. Eu fiquei pensando, ela deve ouvir. Eu lembro que você falou que parece que na hora do almoço ela para ouvir os podcasts. E ela escreveu assim, ó, eu queria compartilhar que eu escuto todos os dias. Que coisa boa. O Pare e Pense Podcast. Que legal será o dia que a gente tiver 1000 que fale isso, né, Mateus? Exatamente. Pessoas ouvindo, sendo abençoadas, né? E a nossa intuição é sempre que você participe da mesa, se sinta parte da mesa, da conversa conosco. Nossa intuição não, né? Nosso intuito. Nosso intuito. A intuição é outra coisa. Intuição é do verbo intuir, né? Intuir. De você deduzir, de você pensar. É o português que vai perdendo, né, mesmo? Um pouquinho. Obrigado pela ajuda. E hoje nós temos aqui também o Edmar. Normalmente o Edmar, o pastor gosta de brincar que ele é a voz do além. Ele tá lá de trás da mesa. Agora perdeu o mistério. Perdeu o mistério. Esse é o Edmar. Esse é o Edmar. A quem nos referimos algumas vezes aqui. O Edmar, ele é um irmão. O Edmar é alguém que serve aqui conosco no Pare e Pense. Também em várias outras áreas da igreja, na mídia, na multimídia. E ele é uma parte da nossa conversa aqui, faz parte da mesa, hoje literalmente, também com a gente, né? Com certeza. Estreando ajuda de uma outra forma, né? Exatamente. E eu achei interessante chamar você hoje, porque eu acho que é algo que você faz muito bem também, que é você pensar quem você é e o poder da nossa mente, né? A importância de nós enchermos a nossa mente com pensamentos específicos para causar mudança nas nossas vidas. É um assunto que eu gosto de gastar um tempo com ele. Então, o assunto de hoje, para você que está se perguntando qual é o assunto, qual foi a sugestão da nossa querida Lô Bagatelli, que mandou no Instagram e mandou no YouTube. Tem que ser assim, tem que ser insistente para que a gente possa realmente ver e falar, não, isso aí vai ser bom. Aliás, Neto, se os nossos ouvintes quiserem, podem ir também no nosso Instagram, né, numa das plataformas e deixar lá uma sugestão. Gente, fala sobre tal assunto, enfim, né? Isso, sugestões ontem, né? Ontem hoje você também colocou, né, já tivemos, 7 sugestões? Isso. Mas podem fazer isso constantemente nos comentários, né? Enfim. Então, ela mandou assim: Mateus, pessoal do Pare e Pense, que bênção esse podcast. Queria compartilhar que eu escuto todos os dias durante o meu lunch break. Estou lendo um livro que se chama Winning the War in Your Mind. E eu amaria uma dedicação de um podcast sobre como vencer a batalha da nossa mente. O poder que há da nossa mente nas nossas vidas, negativamente e positivamente. E pastor, assim como toda vez que eu ouço sobre mente, sobre batalha da mente, eu vou para Romanos 12, né? Que é aquele versículo clássico, não vos conformeis com esse século, né? A minha versão sempre vem em inglês na mente, né? Do not conform to the patterns of this world. Isso. Desse mundo, dessa era, desse tempo, né? But be transformed. Exatamente, mas sejam mudando transformados, mente, né? Através da renovação da sua mente. Né? Então, a gente queria falar um pouco sobre isso hoje. O que é essa renovação da mente que Romanos traz, que a Bíblia, até muitas vezes, a gente, do grego, né? Da metanoia, que é uma mudança total da sua mente, do seu jeito de pensar, do seu jeito de ver a vida. O que o senhor pensa sobre isso? Ontem, quando nós falamos sobre esse tópico, lembra que nós falamos sobre um livro sobre o poder do hábito? Sim. Né? Não é a religião, não é o esoterismo, não é só a ciência. Todas as áreas, principalmente a ciência, está dizendo cada vez de forma mais forte
que a nossa mente, ela tem o... Eu vou usar algumas palavras que podem ser... Assim, você precisa ter muito cuidado para entender o que eu vou falar, né? A nossa mente tem o poder de nos aprisionar, de nos libertar. Por isso que eu tô falando que tem que ter cuidado, porque a libertação no sentido cristão a gente sabe, é só Jesus, enfim. Mas tem gente que vive prisioneiro da sua mente, de medo, de traumas, enfim, né? Que ela tem o poder de manter alienado em hábitos que são extremamente destrutivos, como ela tem a possibilidade de impulsionar a pessoa para mudanças que vão ser transformadoras. Né? No livro, eles citam alguns testes e algumas experiências, inclusive feitas aqui na Universidade de Harvard, né? Onde, por exemplo, uma pessoa não sabia nada, nem quem era a esposa dele, mas botava ele num lugar e mandava ele voltar para casa, ele voltava. Aqui, não sei se em Cambridge ou em Brookline, que era a cidade, e voltava vários quarteirões e virava uma esquina. Por quê? Porque ele habituou a sair do trabalho, do ponto A para o ponto B. O cérebro dele gravou aquilo, ele perdeu a memória de quem era a esposa, de quem era até ele próprio, mas ele sabia ir para casa. E ele chegava, entrava, sentava, tirava o calçado, sentava na frente da televisão, lembra disso no livro? E ficava zapeando. Daí a pouquinho aparecia a mulher dele e falava: quem é você? Então, esse livro específico que ela citou, eu não li ainda, mas há décadas está se discutindo como que mudanças mais substanciais podem acontecer se a gente... outra palavra perigosa de se usar, reprogramar a nossa mente, que é o que a programação neurolinguística faz, né? A neurociência faz de uma forma tão bem feita quando usado de forma positivamente. Porque tem charlatões e tem pessoas abusando disso, né? Então, quando você citou o texto de Paulo, o que Paulo está dizendo naquele texto? Que se nós não transformarmos a nossa percepção, a nossa compreensão das coisas, nós não vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós, né? Então, o que nos muda é o que a gente, na verdade, pensa. Ou como nós pensamos as coisas. Uma pessoa que tem ataque de pânico, se você desvia a atenção dela do pânico, ela se recupera muito mais rápido, né? Sem uma intervenção medicamentosa, alguma coisa. Né? Fazendo o quê? Mudando o foco dela, fazendo com que ela pense uma outra coisa, mostrando que aquela aparente sensação de morte nada mais é do que uma interpretação dos sinais do cérebro dela, de forma errada, e por aí vai. Então, se nós olharmos do ponto de vista bíblico, a Bíblia, eu não vou dizer que ela corrobora, mas ela vem antes, né? Dizendo o seguinte: se a gente quiser ter uma experiência com Deus, nós precisamos transformar a nossa maneira de ler a vida, de perceber as coisas, de entender a vida, para que a gente possa ser livre e nessa liberdade dada pelo Espírito Santo a gente experimentar o melhor que a vida tem, né? Aí ontem até falamos, né, Edmar, sobre esse livro, e você disse que leu o livro também do Poder do Hábito várias vezes. O que você acha? Mas é o seguinte, de uma experiência própria, eu acho muito complexo mudar alguns tipos de hábito por conta de todo ambiente. Por exemplo, minha esposa é uma excelente cozinheira. E às vezes ela faz um negócio, sei lá, um bolo. E ela não se contenta em fazer um bolo, ele faz aquele bolo. Deixa eu só interromper um pouquinho. Essa parte aí é disputar, é debatable, né? Se a sua esposa é boa cozinheira. Nunca experimentei nada que a Leia fez. Então, fica gravado aqui para o mundo saber que eu não sei se a Leia cozinha direito. Não sei. Vamos tirar essa prova. Vamos tirar isso aí. Aí ela faz um bolo, põe na mesa. Eu gosto do bolo, vou lá e como o bolo. Aí o João vai e come. No final do dia acabou o bolo. Ela fala assim: pô, mas vocês comeram o bolo todo? Eu falei: minha filha, você quer que a gente faça a Regina e põe o bolo no meio da mesa? Aí o que acontece? O Charles Duhigg fala isso no livro. O James Clear também dá exemplo de que uma das coisas que você tem que mudar, quando é muito difícil mudar um hábito por iniciativa própria, você tem que mudar o ambiente que te serve. Você tem uma oferta de alguma coisa que é muito tentadora, então às vezes não é só reprogramar você mesmo, mas você tem que mudar o ambiente. Né? Então o que aconteceu comigo, por exemplo? Eu testei várias vezes, várias abordagens diferentes para reduzir o consumo de açúcar. Por quê? Eu fiz um teste e eu tomava muito cafezinho com açúcar. Fiz a conta, eu consumia cerca de 4 colheres de açúcar, de sopa de açúcar por dia, de cafezinho. Eu falei: como é que eu mudar esse negócio agora? Tentei várias formas, o cheiro do café, o gosto do café, eu não gostava do café amargo. Aí fui e comecei a frequentar lojas gourmet de café. E aí um cara que fez uma degustação numa loja dessa que produz o próprio café, forma barista, etc.
Aí ele falou assim, vou te explicar por que você não curte o café como deveria. Porque você põe açúcar e destrói o sabor do café. Aí ele me deu uma aula de como apreciar o café. Aí eu falei, que crime que eu tô cometendo botando açúcar. O que acontece? Comecei a acostumar a tomar café bom. Ele falou assim, agora tem o site, né? Você tem que comprar café de boa qualidade. Como eu tirei o açúcar do café, ficou horrível botar o leite no café sem açúcar. E acabou a ideia de acompanhar o pãozinho de manhã cedo com manteiga, porque com café amargo, café expresso, não funciona muito bem. Ou seja, desencadeou pelo menos 2 ou 3 outras mudanças. Você deixou de consumir lactose, pelo menos naquele momento, e tirou também o carboidrato refinado do pão. Só que aí, essa mesma técnica já não funciona para outros tipos de hábito. Então tem que mexer no nosso gatilho, na nossa recompensa. Isso. O ponto é o que você falou aí agora, Edmar, é porque todos eles, Matthew, dizem o seguinte, por exemplo, nos últimos 20 anos eu tenho dedicado a estudar no que eu falo que é de finanças, sobre a psicologia do dinheiro. Sim. Porque as pessoas não reagem com dinheiro, embora a finança seja uma ciência exata, Sim. as pessoas não reagem com dinheiro racionalmente, as pessoas reagem emocionalmente. Né? Ninguém pensa assim, vou comprar um carro que eu não devo, sei que eu vou ficar devendo, sei que eu vou quebrar, sei que isso vai estragar meu crédito. Não é racional assim. A pessoa empolga e ela vai lá e compra sem pensar. Eu tenho visto relatórios da área médica do que muda no cérebro da pessoa quando ele recebe, por exemplo, um aumento de salário. É incrível, o cara recebe um aumento de salário, na hora que ele pega as imagens do cérebro, áreas que não eram ativadas, que produzem químicos que vão dar prazer, sensação boa, são liberadas. Então a pessoa age de forma muito, vou usar uma outra palavra pesada, irracional, né? Muito mais emotiva do que racional. Sim. Bom, dito isso, o que o Edmar falou é o seguinte, todos nós temos tem um psicólogo russo que fez esse teste chamado Pavlov, que é do gatilho e da recompensa. Sim. Então, todas as vezes que o gatilho é disparado, que você tem uma recompensa, o seu cérebro reforça aquela atividade. Que certo gatilho disparado, uma vez que você faz aquilo que ele disparou, você recebe tal recompensa, então você entende, é bom, devo continuar fazendo. Isso. Então, o Edmar colocou muito bem que não adianta só a gente querer mudar a compreensão de que açúcar em excesso pode, por exemplo, te causar diabetes. Ok, nós sabemos disso. Sim. Mas a hora que eu vou tomar aquele café, eu penso no pãozinho com manteiga. O pãozinho com manteiga não tem sabor nenhum se não tiver o açúcar, então eu vou pôr o açúcar. Ou seja, a recompensa lá está te ajudando a disparar o gatilho. Né? Uma das coisas que o escritor de um outro livro sugere é que se você não consegue mudar o gatilho, por exemplo, o bolo que é colocado na mesa, esse é o gatilho, a Leia põe lá. Agora, se você conseguir mudar a recompensa, você consegue também depois, com o tempo, mudar o gatilho. Isso, assim, aplicando também no nosso ramo da espiritualidade, né? É do mesmo jeito. Pessoas que, nossa, tem que acordar cedo para fazer devocional, por exemplo, né? Eu tento mostrar, principalmente jovens e adolescentes, que é mais o meu grupo, né? Que é assim, eu postei um vídeo alguns dias atrás que só fala de o que eu penso de Jesus. Cara, Jesus é inigualável, ele é maravilhoso, não tem pessoa melhor no mundo, né? Não tem ninguém que você possa encontrar que vai fazer você sentir do jeito que Jesus faz você sentir. Não existe amor maior e tudo mais. Por quê? O que a pessoa pensa? Eu não tenho o hábito de fazer devocional. Me converti, eu entendi agora que eu preciso ter um hábito de devocional. Só que a pessoa já começa com a religiosidade, com eu tenho que. Né? Eu tenho que fazer isso. Porque eu sou um cristão, tenho que fazer. Mas se você pensar... O gatilho já é negativo, você percebeu, né? Exatamente. Eu tenho que fazer porque eu sou cristão. Já começa falando, não, vamos parar com isso aí. Não tem recompensa esse gatilho aí. Já vira uma obrigação. Isso, porque não tem recompensa. Eu tenho que fazer porque eu já sou. Então, se eu sou cristão, eu tenho que fazer. Então, você tem que começar com o contrário. I get to do this. Eu tenho o privilégio de fazer isso. Eu tenho acesso ao Pai. O nome do nosso grupo de jovens é Access. Baseado no texto de Efésios. Nós temos acesso à presença do nosso Pai. Quem no mundo não queria ter acesso a Deus? A gente fica excited. Eu lembro quando eu conheci um jogador de futebol pela primeira vez. Falei, nossa, que legal, deixa eu tirar uma foto com você. Dá uma camisa sua. Ainda é assim até hoje. Ainda é assim até hoje. Aí imagina Deus. Então eu já começo quebrando esse negócio. Você não tem que.
né? Você é um privilegiado. Você é um filho de Deus. Você começa a mudar a mentalidade, o jeito que você vê a devocional. Não é mais uma devocional. É um tempo a sós com o meu Pai. É um tempo a sós com aquele que é a fonte de alegria, aquele que é a fonte de paz, aquele que é a fonte de tudo que eu quero e anseio e almejo. Eu tenho acesso a ele. Então você já olha a recompensa. Cara, tudo de melhor é na presença do meu Pai. Tudo que eu estou battling, tudo que está de confuso, eu vou encontrar clareza, eu vou encontrar refrigério, eu vou encontrar paz. Tudo isso. Aquela expressão que a gente tem antiga, né? De vender o peixe. Quando você vende o peixe assim, a pessoa começa a entender. Eu preciso fazer devocional. E outra coisa, a pessoa pode simplesmente mudar a pergunta. Eu tenho que fazer devocional. Não, você não tem que. Isso. Você não tem que. Você tem que comer, senão você morre de fome. Você tem que beber água, senão você morre de sede. Mas você não tem que fazer devocional. Ah, não. Então, não vou fazer. Ok. Só que você está perdendo algo muito especial. O que eu estou perdendo? Você está perdendo uma intimidade com Deus, você está perdendo momentos que vão te surpreender, que você não sabe o que está lá na frente esperando. Você vai perder profundidade na sua fé. Você vai perder tempo do Espírito colocar a mão no seu próprio coração e te mostrar coisas que de outra maneira você não ia. Entende? Então você não tem que. Mas se você quiser e começar a fazer, você vai experimentar coisas maravilhosas. Viu como é que a mente da pessoa... Mano, agora eu vou porque eu quero. Isso. E eu vou... porque eu sei que tem recompensas boas. Eu não vou mais pela obrigação. Isso. Agora eu queria fazer uma pergunta. Por favor. De duas facetas, a mesma coisa. A adolescência fala muito que o nosso cérebro é primitivo. Então, por exemplo, não tem hora de comer. É hora que você consegue caçar e que você come. Você tem uma tendência a comer bastante e estocar gordura, açúcar, porque você não sabe a próxima refeição. A nossa vida começou a fracionar isso e começou a tornar as coisas planejáveis. Eu tenho oferta de alimento, eu posso comprar a longo prazo. E aí tem um problema que eu passo muito, por isso que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Do ponto de vista do Evangelho, para mim é um pouco mais complexo a compreensão de longo prazo. Vou fazer algo para a vida eterna. Então, na minha cabeça, assim, pode vir várias vezes pensamentos que falam assim, por que eu tenho que me privar de tantas coisas para só desfrutar na glória? Entendi. Eu já sei, mais ou menos, do ponto de vista cristão, pro meu coração, já sei essa resposta. Mas é uma coisa que me vem muito à cabeça. Né? E do ponto de vista, a gente já falou no outro podcast sobre planejamento de longo prazo. Como é que a gente lida com isso? Na sua pessoa já dedicou muito mais anos que eu sobre esse assunto. Como é que a gente pega um cérebro que é programado para recompensas imediatas e passa a reprogramar ele para recompensas de curto prazo? Tem um livro maravilhoso, brasileiro, escrito por um brasileiro, um economista. Eu recomendo esse livro para quem quiser ler, ele é muito grossão. Chama O Valor do Amanhã, do Eduardo Gianetti. Ele escreveu exatamente sobre isso. Por exemplo, ele estava fazendo uma análise do porquê que as pessoas pagam juros, e às vezes juros exorbitantes para agiotas. Porque eles não sabem prolongar o prazer. Eles querem o prazer imediato. E se o prazer é imediato, o dinheiro tem que vir com um juro muito alto, porque ele vai comprar com um dinheiro que ele não tem. Mas veja, você falou uma coisa interessantíssima, Edmar. A comida, né? Hoje, nós não comemos por saciedade. Nós comemos por prazer. Veja, é completamente diferente. Como é que o cérebro... Como que o ser humano primitivo comia? Ele comia, ele tinha fome, ele ia caçar. Ou ele tinha fome... vamos pular um pouco para frente. Ele ia procurar a comida em algum lugar. Hoje, é provado que nós comemos... Aliás, esse é um dos motivos de obesidade. A obesidade não está tão ligada ao que o pessoal imagina assim, vamos cortar o carboidrato, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, quanto a quantidade nós estamos comendo. Nós estamos comendo muito mais do que o que a gente precisa. Porque é assim, nós saímos aqui, eu saí ali do escritório agora, passei pela cozinha para vir para cá, tinha duas coisas lá. Aí eu fui, peguei um pedaço. Eu tava com fome? Não. Precisava mas eu sei sobreviver? Não. Eu sei que se eu pegasse pedacinho daqui, um era uma rapadura, né, que eu gosto muito de rapadura. Eu vou pegar essa rapadura, isso vai me dar prazer. Fui lá e peguei um pedacinho de rapadura. Então eu não tô comendo mais por saciedade, eu não tenho necessidade, meu corpo não tá com carência, não tá depleted de nutrientes que eu preciso. O meu corpo, a minha mente fala assim, essa rapadura aí vai te dar prazer. Aí eu vou lá e como um pedacinho daquilo, né? Então, nós estamos com um cérebro
imediatista em tudo. E, por exemplo, o telefone celular, você já viu quando você tenta abrir um vídeo, por exemplo? Aconteceu isso comigo hoje. Eu estava num lugar que não era muito boa o sinal de internet, eu fui pegar um negócio no mapa. Eu abri, não deve ter ficado 10 segundos girando aquele negócio, eu já estava impaciente. Agora, o que são 10 segundos nas 24 horas? Não, é porque o meu cérebro, que não era assim, porque eu venho de uma geração que a gente não tinha telefone celular. Eu cheguei aqui nesse país, man, não sei se eu já falei isso pro Edmar, eu e a Ana limpávamos casa. Então, uma pessoa ligava e falava assim, eu queria que você viesse olhar minha casa para dar um preço, tá? Onde é que a senhora mora? Mora na rua tal, na cidade tal. A gente pegava um caderno desse tamanho, dessa grossura, que era mapa das cidades, abria na página e ia. Então eu tenho que ir por aqui e por ali e tal, né? Então, meu cérebro não era acostumado com esse imediatismo. Ele ficou, porque as coisas foram mudando e agora eu tenho aqui um telefone que se demora 10 segundos para trazer uma página, né? Para load uma página aqui, eu já fico impaciente. Então, nós temos que fazer uma desconstrução, Edmar. Por exemplo, existe um movimento no mundo do qual eu sou muito fã e eu leio e assisto muita coisa que chama o Slow Food Movement. O que é o Slow Food Movement? Ele veio encontrar só o fast food. Não, fast food, os nomes já definem, né? Você vai ali e pega a comida no pacotinho e tal. O que é o slow food? Eu vou ter que cortar o vegetal, vou ter que comprar o vegetal ali, vou ter que cortar, vou ter que preparar, ter que temperar, vou preparar se for cozido, se for cru, eu vou ter que temperar a mesma coisa. Ou seja, vai desconstruindo essa rapidez que nós estamos, porque o nosso cérebro é seletivo. Então ele vai sempre nos impulsionar para o que é imediato, Edmar. Não tem outra maneira. Na economia, que é o que nós vamos falar depois, se não for assim, ninguém consegue. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu mereço. Tá, merecer todos nós merecemos. Mas poder é outra coisa. Então o que eu faço? Eu deixo o meu merecimento para um momento em que eu posso, para que eu possa então desfrutar na totalidade daquilo que eu estou comprando. Então, voltando na pergunta aí da Lu, que eu acho que é muito importante, se nós quisermos, e novamente, eu não estou falando a respeito do livro, porque eu não tenho conhecimento sobre o livro, mas, por exemplo, o pecado. Né? Existe um livro que foi publicado muitos anos atrás que fala sobre isso, sobre o pecado. Tem um outro que fala sobre mudar o corpo, que é Change Your Mind, Change Your Body. Todo o princípio é o mesmo, né? Eu penso num pecado, esse pecado me dá prazer. Então, por ele me dar prazer, eu luto contra uma outra regra que diz que esse pecado pode me destruir, mas eu não vejo a destruição iminente, mas eu vejo o prazer iminente, então eu cedo a ele. O que nós temos que fazer? Passo a passo, não é uma mudança radical, ir desconstruindo essa imagem. Por exemplo, sobre o pecado. Vamos só usar uma metáfora aqui, sobre o pecado. Não, esse pecado pode ter consequências imediatas. Por exemplo, uma traição conjugal. Isso pode te destruir na sua relação com Deus, que é, na sua cabeça, abstrata, você não está vendo? Então você não sente. Porque diz o ditado popular, o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas, e se isso vem no ouvido da sua esposa? Pode acabar seu casamento, dependendo da mulher com quem você caminha. Né? E se você pega um dinheiro da sua empresa, escondido, se isso vier a ser descoberto, você pode perder o seu emprego. E ao perder o seu emprego, você perde a manutenção da sua casa. Você tem a vergonha de todos que te conheciam. Então, quando a gente começa a explorar as consequências imediatas do nosso erro, o nosso cérebro começa a dizer, isso aí não é um bom caminho. Então eu vou tentar fazer uma outra coisa aqui. Faz sentido? Sim. Pois é, então esse para mim é o caminho, Edmar. Tem uma ilustração recente que um pastor lá do Brasil, que é um amigo meu, falou que ele dirigia grandes distâncias de carro em viagem missionária. E ele tem um casamento, uma única mulher a vida toda, né? E ele gostava de viajar na mente enquanto dirigia, né? E aí, de vez em quando vinham os pensamentos com uma outra mulher. Ele falou, cara, mas eu não tenho inclinação para isso. Mas esse negócio, depois de horas no volante, que negócio vai tomando uma proporção. E ele falou assim, eu não sei o que fazer. Anos ele falou assim, eu pensava em outra coisa, pensava em mecânica, em barco e tudo, mas o diacho veio na cabeça, eu tinha 8 horas de estrada pela frente e aquele negócio ia tomando proporção. Aí, depois de muito tempo, ele pensou assim, eu vou ter uma ideia, eu vou começar a dar vazão. Aí ele falou assim, eu vou encontrar com outra mulher, vou ligar pra ela, vou marcar em tal lugar, lugar que ninguém me conhece, eu tô viajando, ninguém sabe quem eu sou, tal. Aí ele falou assim, agora eu vou continuar a história.
Eu encontro com ela 1, 2, 3 vezes. Depois, a minha mulher descobre. Você imagina a vergonha. Vou ter que contar para meus filhos, vai acabar meu casamento, eu sou pastor de uma igreja, vai acabar minha vida. Aí ele começou a refletir sobre isso. Pronto, depois de um tempo, praticando isso. Questione os seus pensamentos. É a melhor maneira da gente vencer a batalha da mente. Porque não adianta você ficar, não vou, uma hora você faz. Questione. Se eu fizer isso, né? Ele foi por um caminho. Eu sugiro aqui um outro paralelo. Por exemplo, e se eu fizer isso? Quais são os benefícios? Eu vou ter uma noite de prazer com uma pessoa nova, diferente, blá, blá, blá. Tá. Quais são as consequências? Vou ter que fazer tudo escondido. Vou ter que esconder de todo mundo. E mesmo assim, existe a possibilidade que o escondido não seja tão bem escondido. Mas tem um que eu não consigo esconder, que é Deus. Então Deus vai estar vendo. E daí? O que isso vai gerar? Isso vai gerar sentimento de culpa em mim. Isso, mesmo que ninguém fique sabendo, eu tô sabendo. Começa a questionar o seu pensamento, dialoga com você mesmo. Porque esse é o motivo pelo qual muita gente não consegue mudar hábito. Sim. E não consegue vencer a batalha da mente, que, por exemplo, tem um livro que chama Batalha de Todo Homem, que você conhece, tem a Batalha de Toda Mulher, saiu depois a Batalha de Todo Adolescente, porque todo mundo tem uma batalha na mente. Né? E a maneira é essa. Começa a questionar. Você tocou num assunto aí agora há pouco, Neto, sobre a devocional. Não sei se o Edmar pensa assim ou você mesmo. Mas você já reparou como que tudo que é ligado à nossa caminhada com Deus é sempre apresentado da forma negativa? Sim. É sempre apresentado como peso, é sempre apresentado como proibitivo, é sempre apresentado como eu podia estar having fun, eu podia estar fazendo uma outra coisa mais legal. Por que a pessoa não começa a questionar? Por exemplo, por que é ruim eu estar num encontro? Chama um encontro que você quiser, de culto, que você quiser, com pessoas que fazem parte da minha comunidade, com gente que professa a mesma fé minha. Por que isso é ruim? Aliás, lá eu posso cantar, lá eu posso orar, eu posso ouvir o que vai me ajudar a ser um melhor cristão. Começa a questionar a sua mente, porque a sua mente não tem isso como negativo por ela própria, é o que nós chamamos de inconsciente coletivo. Todo mundo fala, esse negócio é um saco, desculpa, pra você ir pro céu tem isso, mas é um chute na canela. Então já vem no inconsciente das pessoas. Agora, começa a questionar, você começa a ver beleza no seu encontro, no culto, você começa a ver liberdade na presença de Deus dos seus irmãos, e aliás, o seu cérebro começa a dizer assim, eu quero estar lá, eu quero estar lá. Pouco a pouco, você é impulsionado pela mudança da sua mente a estar naquele lugar que antes só tinha peso proibitivo. Nos últimos 3 encontros do Access aqui, a gente ministrou uma música que fala assim, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aí ele fala, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu... Repete isso várias vezes. É isso, a presença de Deus ser o nosso maior prazer. Porque ela não é algo assim, eu tenho que... Não. Eu sou convidado a isso. As pessoas realmente pensam que... A gente tem que desconstruir essa ideia de que é algo negativo, que é algo ruim, que você está perdendo tempo. Não, a gente está perdendo tempo nas outras coisas. Porque todo mundo ensina isso. Que ser crente é tudo não. Mateus e Edmar, eu mudei radicalmente há uns 20 anos a maneira com que eu converso com as pessoas sobre a fé. A pessoa fala para mim, eu não posso beber. Eu falo, pode. Eu não posso fumar? Pode. Eu não posso... Uma mulher fala, eu não posso sair com a roupa com um decote muito indecente? Pode. Aliás, não tem um único versículo na Bíblia que fala, não fume. Não tem. O do álcool que fala não vos embriagueis. Então, mas ok. Né? Não tem nenhum que fala de vestir decotado. Fala da indecência, fala das coisas que vêm com isso. Aí as pessoas falam, então pode. Pode. Por exemplo, eu posso, sendo casado, namorar com a outra mulher? Pode. Posso. Eu posso pegar o dinheiro da minha família e gastar de forma dissoluta? Posso. É a mesma dinâmica. Agora, eu devo? É porque eu posso, então, que eu vou fazer? Não, eu devo. Não, eu tenho um voto de fidelidade com a Ana, eu amo a minha esposa, eu quero estar junto com ela. Eu amo o que nós construímos juntos, então eu vou tratar isso com cuidado, com carinho. Tá aí o dinheiro da família. Não, eu sei que isso vai ter consequências graves. Então, tira da cabeça esse negócio de que não, de que... Pode e não pode, pode e não pode. Não, faça outras perguntas. Deve. Deve. Por exemplo, né, no caso você que é mais jovem, que convive comigo, eu devo fazer algumas coisas que vai imprimir em você talvez um exemplo negativo? Eu devo. Não é que eu não posso, poder eu posso. Eu posso virar para você e falar, você não tem nada com isso. Agora eu devo? Não. Entende, Edmar? Essas concessões da gente
aí elas não se tornam mais a base do poder ou não poder. Isso. Sabe? Ela se torna, por exemplo, vale a pena? Uhum. Eu gosto muito de pensar no eu pergunto para as pessoas, quando falam, não posso fazer isso. Ainda mais adolescente jovem, né? Eu falo, cara, quem é você? Eu faço ele se questionar. Você é um filho de Deus? Sim, eu dei minha vida para Jesus um dia. Cara, como é que você gosta de umas coisas dessas, então? Como é que um filho de Deus faria isso? Não. Então não é questão de poder ou não, é questão de você entender quem você é. Eu sou um filho de Deus. Eu não vou me relacionar com isso. Eu não vou mexer com essas coisas. É porque eu não gosto, assim... Eu tenho uma nova natureza. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um seguidor de Jesus. E eu sempre lembro eles, assim... O Senhor Jesus deu uma natureza nova. Como você falou, da traição. É imediato. Um filho de Deus, eu falo pra eles direto. Se você tá falando pra um ateu, um amigo seu é ateu, alguém, sei lá... tem muita, principalmente na geração nova, né, problemas com sexualidade. Fala, você tem um amigo que tá passando por isso, você não vai falar pra ele, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. A sua primeira pergunta deve ser, você já conhece o Evangelho? Você já conhece a Jesus? Você sabe que você é amado por ele? Se a pessoa falar não, você tem que falar do Evangelho. Você não tem que tratar o pecado. Você tem que tratar quem ela é. Ela não entendeu que ela é uma filha, não entendeu que ela é amada. Ela tá vivendo a natureza dela. Mateus, e tem valores éticos e morais, Edmar, não sei se você concorda, que a gente não precisa ser cristão necessariamente para tê-los. Você não já ouviu assim, por exemplo, fulano ou ciclana é uma pessoa tão correta, tão boa, só falta ele ser cristão? Sim. Não, o não ser cristão para nós é a coisa mais importante, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Mas o valor ético e moral, ele transcende ser cristão ou não ser cristão. Sim. Né? Então, por exemplo, se o Edmar tem, ou eu, ou você, temos um amigo que não é cristão e ele está pensando em trair a esposa dele, que foi o exemplo trazido aqui. Sim. A gente pode dizer para ele, simplesmente baseado num valor maior. Existe um valor maior envolvido. Qual é o valor maior? O amor seu pela sua esposa. Então, você ama a sua esposa? Não amo mais. Bom, então esse casamento, em tese, já se desfez. Sim. Agora, se ele diz, eu amo... Aí você diz pra ele assim, pois esse é o valor maior. O valor maior é esse, você ama a sua esposa. Então, o outro corpo, o que pode vir a partir disso, é secundário ao valor maior. No nosso caso, o nosso maior valor é a gente ama a Deus. Isso. Então, porque amamos a Deus, todas as outras coisas tomam um valor secundário. Isso. Né? Entendeu, Edmar? O comentário que você fez, acho que mais que um dos livros desse, o de Chris Bailey e do Rick também falam, quando ele está falando sobre hábitos, ele fala sobre uma das etapas de você construir hábito como reflexo da sua identidade. Então, por exemplo, em casa, a gente conseguiu, na maior parte, tirar o açúcar. Trouxe consequências excelentes. Aí eu estou agora tentando tirar refrigerante de todo tipo. E aí o João bebe muito refrigerante, né? E eu parei de beber. E eu comecei a falar com ele, filho, sabe que refrigerante é quase que tomar um gole de ácido e sai o balançamento hídrico vai todo embora, né? Sim. Então eu falei assim, vamos pensar o seguinte, pessoas saudáveis não bebem veneno. Excelente. Então a gente não quer ser saudável, estamos indo pra academia. Então pensa assim, quando eu vou beber refrigerante, eu sou saudável, pessoas saudáveis não bebem refrigerante. Comecei a exercitar isso com ele. E o que eu tava pensando? Com o pecado é a mesma coisa. Eu fiquei incomodado com algumas coisas que aconteceram na minha comunidade no Brasil, que é, por exemplo, trazer essas músicas que são mais americanas, tipo Hillsong, para uma comunidade na Bahia que tinha muita música rítmica. Isso começou a me incomodar. Falei, por que estão trazendo uma cultura americana para cá? E comecei a me incomodar com o culto. Falei, tá ficando chato isso aqui, tá parecendo que eu estou numa igreja americana, igreja aqui na Bahia. Isso começou a me incomodar bastante. Aí eu comecei a pensar nisso. Por que eu estou tão incomodado com isso? O que um cristão tem que fazer numa comunidade dessa? É ser servido pela música ou fazer parte do serviço a Deus? E aí eu comecei a mudar a minha maneira de servir. E aqui aconteceu a mesma coisa quando eu vim pra cá. Primeira coisa que eu falei assim, eu não conheço como é que é na minha cabeça. É uma comunidade presbiteriana, deve ser um culto bem diferente do... Eu quero arrumar alguma coisa pra fazer, me sentir útil. Quando eu me sinto útil no reino de Deus, acaba essa crítica. Mas aí, Edmar, você tá levantando uma outra premissa ainda, olha. A maioria de nós tem um cérebro programado para receber. Você vai no restaurante, você espera uma boa comida que alguém fez para você. Se você dá a primeira provada na comida, ela não te satisfaz ou ela não te agrada, você já fica chateado do garçom
ao cozinheiro que você nem viu, a proposta do restaurante e tudo. Por quê? Porque no seu cérebro é assim, eu tô pagando, eu preciso de uma recompensa. Se as pessoas não mudarem isso com relação à igreja, elas vão, e usando com respeito o exemplo que você falou, ficar chateadas se a música não é rítmica baiana, por exemplo. Né? Elas vão ficar chateadas se a luz está muito forte ou muito clara, se a cadeira é mais dura ou é menos confortável, se o púlpito é de um jeito, se o pastor usa tal roupa. Quer dizer, nós programamos o nosso cérebro assim, eu preciso de recompensa. A recompensa de eu estar indo nesse lugar é eu ter todas as coisas feitas para mim. Então você já vai sabotando você, porque não vai dar certo. Primeiro, nós não temos o melhor de tudo. Ninguém tem, nenhuma igreja. A igreja é cheia de furo, porque muita gente é voluntário, o pessoal está tentando fazer o melhor, mas não consegue. E não é nem para ser perfeito mesmo, não. É para ser feito com amor, com carinho, enfim. Mas você se sabota, porque você vai para lá com um cérebro que espera. Eu, como pastor, sofri isso demais, porque eu vinha esperando que funcionasse, não para mim, mas funcionasse para os outros. Só que a minha exigência de funcionar para os outros me deixava de usufruir aquilo que eu podia estar contribuindo e participando. Então, muda. Começa a dizer, eu vou para lá para eu acrescentar algo naquilo que já está lá. Tem uma mesa. Naquela mesa eu vou colocar agora o meu alimento para ser compartilhado. Né? Eu vou sentar com irmãos. Começa a mudar. Mateus, se as pessoas fizerem isso, nós aqui na New Life e todas as igrejas terão cultos absolutamente diferentes. Nós não vamos com a expectativa do Edmar, lá, né, no exemplo que ele citou. Nós não vamos com a expectativa do Manuel. Nós vamos com a pergunta. Onde é que eu entro nisso aí? O que é que eu faço nisso aqui? Como é que eu sirvo? Aí o que vai acontecer? Você vai no restaurante um dia. É chato porque você pagou, você de certa forma... Você sabia que uma comida é um investimento? Investimento. É um investimento. Na economia a gente olha isso. Por quê? Investimento é tudo aquilo que você paga, ou que você coloca o seu dinheiro e espera a retribuição. Então, você pagou. Sim. Você espera uma coisa. Mas e se o cozinheiro aquele dia saiu de casa com um problema fora do normal, tá com um filho com câncer, não dormiu à noite, foi trabalhar assim, porque ele precisa daquele dinheiro para comprar um medicamento, por exemplo. Ninguém pensa nisso. Porque a gente não tenta questionar o nosso cérebro das expectativas. Uma pessoa falou assim para mim, o restaurante fulano de tal, lá o cara é meu chapa, eu já chego lá, chamo ele pelo nome, ele me chama pelo nome. Ele não é seu chapa, ele não é seu amigo. É porque é uma relação de troca. E a igreja acontece a mesma coisa, o cara tem uma relação de troca com o pastor, com o louvor, com todo mundo. Mas nesse caso do restaurante, é porque ele vai te dar o bife mais largo, o prato melhor, ele vai ajeitar para você. Mas você não quer saber se aquele cara tá bem com a esposa dele, não te interessa. E o dia que você chegar lá e falar assim, não, vem cá, não vim aqui para comer, não. Eu vim aqui para saber, seu filho tá indo bem na escola, como é que estão as coisas. Rapaz, que vai causar, talvez nem tenha diálogo. Entende? Sim. Então, essa relação de troca reforça os nossos hábitos cerebrais para funcionar dessa maneira. Pastor, eu tenho uma última pergunta. Que veio à mente, eu creio que muitas pessoas têm essa pergunta em relação a pensamentos e mudanças. Qual que é a diferença de ter uma mente renovada e uma mente otimista, ou uma mente só positiva? Porque tem essa onda hoje em dia, né? Que você tem que pensar positivamente. Você tem que pensar que vai dar certo. Você tem que pensar, até com não sei se isso está acontecendo com muitos adultos, mas na geração, até depois da minha, com os adolescentes, eles têm falado muito sobre manifestation, manifestação. Você tem que pensar e o negócio vai acontecer na sua vida. O que vocês pensam sobre isso? Essa parte aí, isso é um charlatanismo, né? Porque eu posso pensar numa Lamborghini até eu morrer aqui, que ela não vai aparecer ali na frente. Aparece aqui, mas não é a sua, né? Não é a minha, aparece de alguém que estacionou a dele ali, enfim. Mas, por exemplo, a neurociência diz que se você carrega uma mente só com pensamentos negativos, isso vai ter... Aliás, tem alguns estudos interessantes. Por causa do negócio do dinheiro, eu comecei a estudar muito e ler muita pesquisa sobre como que o cérebro responde a algumas provocações. Então, por exemplo, quando uma pessoa pensa, Edmar, negativamente sobre tudo, ele sai e fala assim, pô, mas que dia feio. Aí, mas que trânsito horrível. Mas que isso, que aquilo. O cérebro dele, com o passar do tempo, vai inibindo
coisas, químicos no próprio corpo que funcionam contra aquilo, que no caso seriam os bons químicos que a gente fala, né? Então, sim, tem uma parte fisiológica que é inquestionável. Se você ficar todo dia falando só coisa ruim, o seu humor será afetado por isso. Um estudo que eu vi, existe uma contração de 23 músculos na sua face quando você fica recebendo esse tipo de descarga no seu cérebro muito tempo. Ao passo que também a neurociência mostra que quando a pessoa sai e fala, poxa, mas que dia lindo. Ele olha para um prédio, uma construção, ele fala assim, que construção bacana. Ele passa por uma pessoa, ele fala bom dia, ele sorri. Isso também faz o efeito contrário. O cérebro começa a liberar coisa boa. Então uma coisa vai potencializando a outra, né? Trazendo isso para a espiritualidade. Nós não fomos criados para amaldiçoar, nós fomos criados para abençoar. Tem problema? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem coisas que precisam mudar em mim, em vocês? Tem, certamente. Se a gente aprender a ser mais otimista, não pelo otimismo em si, mas otimista por quê? Porque faz bem. Sim. Porque é bom. Se eu chego aqui, o Edmar organizou esse lugar pra gente fazer. Veja, eu e você entramos aqui, eu falo, pô, Edmar, mas tá feio. Primeira coisa que eu falo, tá feio. Né? Isso faz com que o Edmar e eu nos sintamos mal. Sim. Agora, se eu chego aqui e falo, Edmar, rapaz, tem muita coisa que a gente pode melhorar, mas tá bacaninha, não tá? Isso aqui melhorou, não melhorou? Nós temos, olha, temos isso aqui, antigamente nós tínhamos um negócio aqui no chão. Isso vai gerando em nós desejo de fazer melhor. Sim. Então, não é pensamento positivo no sentido de fazer com que o pensamento tenha alguma força para realizar isso. Mas que faz bem para nós, física, mentalmente e espiritualmente, a gente tentar ver o lado bom da vida, ver o lado bom das pessoas. Nós somos muito críticos. A gente olha para uma pessoa e já pensa logo mal. Por que a gente não pensa assim, poxa, será que esse cara tá bem hoje? Entende, Edmar? Porque, né, o Matheus falou aí assim, o que você pensa disso aí que eu falei? Eu acho muito modismo, porque é impossível você sentir otimista o tempo todo. Sim. Impossível. Em revés. Sim. E a pessoa que não reage a revés, de nenhuma forma, né, não fica abatido, não reflete, não repensa aquilo, talvez seja uma pessoa que tem algum transtorno. Sim, até um psicopata. Porque você não pode receber uma notícia ruim ou receber um feedback negativo sobre o que você fez e não ter o mínimo de reação ou ficar mal durante um tempo. Até criança é aconselhável, né? Assim, eu não sou psicólogo, não sou da área, mas tenho filhos, né? A gente lê a respeito. Tipo, você reclama com a criança, deixa ela refletir um pouco, não fica tentando animar, não, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ela tem um tempo para refletir sobre o que ela fez. Então eu acho isso. Outra coisa, não sei se você já gravou sobre burnout aqui, estudos recentes que mostram o excesso de positividade também contribuindo para o burnout. Tenta se sentir bem, quando você percebe que aquilo não é real, você fica pior ainda. Tipo, você tem alguma coisa errada comigo, tá todo mundo sorrindo no Instagram, só eu que não tô. É por isso que o luto, Edmar, é tão importante. A pessoa precisa ter o luto. Você falou aí da criança, a criança, por exemplo, perdeu alguma coisa, ela precisa... Não é disso que nós estamos falando, né? O luto, ele é importante para a saúde emocional. Você já viu gente que, por exemplo, pai antigamente batia no menino e falava, não chora não. Pô, mas como não chora? O trem tá doendo, o menino tá achando bom. Deixa chorar. O luto faz parte, o sofrimento faz parte do processo de aprendizado e de crescimento, né? Assim, eu concordo muito o ponto de vista de você sempre ver o lado bom, que existe. Sempre existe um lado bom. Sim. Mas você forçar a se sentir bem quando as coisas não estão bem, eu acho isso meio doentio. Lembrei de algo que aconteceu recentemente conosco aqui. Perdemos uma irmã, né? E eu lembro de um statement que o médico disse sobre a sobrevivência dela. Né? Eu acho que ele falou para o senhor, né? Sim. Quais foram as palavras que ele usou? Que nós visitamos, sim. Ele falou que ela era uma guerreira. Era para ela ter morrido muito tempo antes, mas a vontade de viver que ela tinha prolongou a vida dela. Né? E que assim, ela realmente pensou, não, eu vou passar por isso, eu vou sobreviver, eu vou viver mais do que isso daí. Aliás, essa é a outra que tá cheia de estatísticas. A pessoa com uma doença séria, se ela pensar, eu vou vencer isso, não é só ficar pensando e vai curar, né? Mas assim, tiver uma atitude positiva diante do diagnóstico, ela tem chances maiores de melhoria e talvez até de cura. Isso é uma aplicação, não sei se é aplicação ou aplicabilidade, né? Vocês podem corrigir o português aí.
da nossa fé. Sim. Eu não vou morrer um dia antes ou um dia depois que o meu Senhor já determinou. Não vou. Não vai ser doença, não vai ser acidente. Não, meus dias estão contados, estão escritos. Meu Senhor está no controle. É fé, você está aplicando a sua fé. Por isso que o salmista fez a pergunta, por que você está inquieta, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Né? Então, esse fato da gente não questionar até mesmo as angústias que cercam a nossa alma, com a espiritualidade que nós temos, ela faz muito mal pra gente isso. Né? Faz muito mal. Então, mas eu sei que a pergunta dela também tocou numa coisa que nós temos até um livro aqui que ajuda nisso, né? Que é a questão do foco, né, Mateus? Sim. Porque uma das formas de você vencer a batalha da mente é você ter foco. O livro é esse aqui, ó, Hyperfocus, né? Hyperfocus. Eu acho que vale a pena, quem não leu, tem ele em português. É Hiperfoco em português? Eu tenho uma versão dele em português também, mas não tá me lembrando até ganhei do meu grande amigo Paulo César Baruch, ele que me deu de presente. Legal. Ou, às vezes a gente não consegue essas coisas porque a nossa mente tá muito difusa. Sim. Né? Hoje em dia nós somos bombardeados por informações o tempo inteiro. Aqui na igreja tem uma pessoa, e eu sei que todo mundo agora vai me perguntar quem que é essa pessoa, que eu não tem graça conversar com essa pessoa. Eu vou te explicar por quê. Se você falar assim, turbina de avião supersônico, ele fala. Ele acha que ele sabe. Medicina, ele fala. Psicologia, ele fala. Como consertar uma torneira que tá pingando, ele dá palpite. E tudo. Tudo. Por quê? Isso é um problema dessa geração por causa do Google. Sim. Todo mundo tem um pouquinho de conhecimento em alguma área. Então, o que tem de médico hoje dentro das nossas igrejas, que nunca foi para uma faculdade de medicina, nas nossas casas, psicólogo, então nem se fala. Todo mundo hoje é psicólogo. E nunca estudou um livro, uma aula, nunca participou sobre comportamento humano, sobre funcionalidade do cérebro, nada. Por quê? Porque a superficialidade é a ênfase dessa geração. O Edmar é de uma área de tecnologia, né? Eu posso dizer para ele, Edmar, eu sei sobre vírus. Não, o que eu sei sobre vírus? Eu sei que se eu abrir uma coisa com um vírus attached lá, vai destruir meu computador. Agora eu sei como é que aquilo é criado. Como é que um vírus é criado no computador? Entendeu? Como é que isso é transmitido? Por análise, eu posso imaginar que tem uma codificação, um programador, mas eu não tenho profundidade naquilo, como ele tem, porque é a área dele. Aí o que acontece? As pessoas hoje querem ser como essa pessoa que eu estou citando. Qualquer conversa que tiver, ele quer estar junto. Por que você não aprende, não a pessoa, estou falando aqui agora para nós, né? Sim. Por que nós não aprendemos a ficar calado? É dizer, eu não sei. Não sei, exato, por causa do foco. O que é meu foco? Meu foco é saber de um... Eu não quero ficar difuso assim. Eu quero, tanto que possível, concentrar o meu foco naquilo que é importante. As outras coisas são periféricas. Então, se um dia a gente tiver numa conversa sobre, a turbina de avião, o que eu sei? Que o avião tem. E o que eu sei? Que ela impulsiona o avião. Mas fora disso, eu fico calado, eu ouço quem sabe. Quem vai falar com propriedade. Então, uma das formas, Edmar, e aí deixar vocês dois falarem sobre isso, se a gente começasse a focar, por exemplo, o que é mais importante na minha vida? Meu relacionamento com Deus. Que foco eu dou nisso? Isso. Né? Meu relacionamento familiar. Que foco eu dou nisso? Eu quero aperfeiçoar num outro idioma. Que foco eu dou nisso? Eu não preciso ser expert em 300 coisas. Isso. Ninguém vai ser. Mas que tal se eu for expert na minha relação com Deus, na minha relação conjugal, ou numa área de trabalho de aperfeiçoação, né, de aperfeiçoamento meu, aí eu vou ficar, é o que ele fala. E no livro em português, tem um subtítulo, rapaz, eu esqueci qual foi o subtítulo, mas é uma coisa tipo da simplicidade, ou de uma coisa, sabe, é uma coisa assim, não precisa de tanto. Né? O pouco é mais. Isso. Né? E na área de... Aqui eu achei interessante o subtítulo dele em inglês, né? How to be more productive in a world of distraction. Né? Como ser mais produtivo num mundo de distração. Toda vez que um adolescente ou um jovem fala para mim, Mateus, quero aprender a ler a Bíblia, quero ter tempo devocional, quero ser mais espiritual, quero amar mais a Deus. Eu falo, primeira coisa que você tem que aprender a fazer, você tem que ter uma Bíblia. Não, tem um aplicativo. Não, você vai para uma Bíblia. Você quer que eu te ensine? Você tem que ler uma Bíblia. Não vai valer o celular.
Por quê? Não pode usar o celular? Claro que pode. Eu acabei de ler um versículo daqui. Tem pode. outras distrações. Mas tem outras distrações. Eu falo, pega uma Bíblia. Segundo, você vai para um quarto onde o seu telefone não esteja. Okay? Você vai deixar o seu celular aqui e vai para a sala. Ou você vai deixar o celular na sala e vai para um quarto. Por quê? É o que você disse, né? O hábito ele é criado também por causa do environment. Né? Por que a gente vai passar uma semana no acampamento com os adolescentes, onde eles não podem levar nenhum eletrônico? Por que eles voltam assim? Nossa, eu ouvi Deus tão claramente. A presença dele parece que ele estava do meu lado. Lá não tinha nem tentação tinha direito. Eu vencia tudo, era maravilhoso. Lá eu lia. Aí você começa a pensar. Aí ele volta. Ele desce da montanha, né? A gente fala o aftermath. Desce da montanha. Chega aqui. Dia seguinte ele... Nossa, Mateus, eu olhei o que não devia olhar. Eu mandei mensagem para tal pessoa. Voltou a ser o que ele era antes. Aí eu falo, pensa... Como é que era o seu dia lá? Você tinha um foco. Talvez 2. Que era passar tempo com Deus, ouvir a palavra dele, falar com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, e jogar um futebol. E have fun. E have fun. Aí aqui você vem, você tem 1 milhão de distrações e você perdeu o foco. É só isso, você perdeu o foco. Então a gente tem que aprender a ser mais produtivo, como diz aqui, né? Por causa do foco. Qual que é o seu propósito? Para que Deus te criou? O Senhor disse, para ter um relacionamento com Ele. Para amar a Ele e amar as pessoas. Né? E a sua área, tenha uma área. Eu acho que essa geração está sendo, de uma forma, uma coisa positiva que eu vejo nessa geração, né? Que eles estão aprendendo a ter o seu niche. Né? O seu nicho. Nicho em português, né? O seu nicho. Qual que é a sua área? Qual que é o seu foco? É isso daqui? É aprender a fazer microfone de podcast? Então eu vou fazer isso aqui, vou focar nisso aqui. Como é que funciona? Qual que é o melhor? Qual que é o ângulo? O que vai ser bom? É o foco, você vai focar nisso. Ah, mas tem cafeteira. Não, mas meu foco é esse aqui. Ó. É isso aqui. E tá difícil, né? E tá tão difícil isso que até para você orar, você começa a orar, a cabeça vai em 1000 lugares diferentes, né? Você precisa ficar puxando sua mente de volta para o lugar onde você gostaria de estar, que é a oração. Por causa disso, não temos mais foco em nada. Porque é tanta distração, é tanto impulso que o nosso cérebro recebe, é tanta coisa nos chamando. Né? Uma pessoa para mim falou ontem que você não precisa saber uma coisa a mais, você procura no Google. Verdade. Tá, mas você procura... Tá, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Aí você vai no Google e procura uma receita. Aí você acha a receita, você segue a receita. Você não aprendeu a fazer aquilo. Você vai ter que assistir de novo na hora de fazer de novo. E não sou contra você usar para aprender. Sim. Mas desde que você aprenda. O fato de dizer que você não precisa mais aprender porque você só pode seguir no momento, te torna um escravo desse 1 milhão de informações que tem por aí. Fiz um experimento aqui com os adolescentes e jovens para tentar colocar eles a ter essa experiência, porque a experiência para eles é muito importante. Aí, e assim, o Senhor realmente falou no meu coração, senão nunca ia fazer um negócio desse. A gente ia passar 40 minutos sem eletrônico, sem nenhuma tela. Okay? Então eu avisei todo mundo da mídia, o telão ia ficar preto, as televisões desligadas, e eu passei um bucket. Eu fui com o bucket, porque tem menino pode falar, já coloquei. Não, eu quero ver, todo mundo tem um celular aqui. Eles colocaram, todo mundo colocou. Aí, antes eu queria ter um tempo de oração longo com eles, né? Então eu falei assim, e eu sei como é difícil, nós também, né? Como pastor, líder, a gente vai orar, a nossa mente é cheia de coisas. Primeiros 3 minutos, nós vamos passar em silêncio. Em silêncio. É um terror. É um terror. E no final dos 40 minutos, eu perguntei qual foi a parte mais difícil? O começo. Ficar em silêncio. O ficar em silêncio. Eu falei, vocês não vão orar ainda. Você não vai orar, você não tá orando, você só tá esvaziando a sua mente. Para você começar a orar. Mas esse é o mais difícil. E esse é o mais difícil. Mas agora, precisamos. Eu peguei o livro porque, para mim, nesse livro, o capítulo 1 é o capítulo mais impactante. Por quê? Porque ele fala, desligue o piloto automático. Eu não sabia como é que estava aqui em português, por isso que eu olhei ele no livro. Porque switching off your autopilot. Nós estamos fazendo a coisa mecanicamente. Desligar o piloto automático significa, por exemplo, eu vou chegar aqui,
eu vou sentir o ambiente, eu vou ver o cheiro, eu vou prestar atenção na luz, eu vou ouvir as palavras. A gente já vai assim na forma muito mecânica. Sim. Né? E isso está gerando essa falta. O cuidado que eu gosto de ter com relação a esse livro é porque a gente já vive numa sociedade que cobra tanto performance, que a palavra produtividade ali nele pode nos levar para uma outra área que também está acabando com muitas vidas, né? Sim. Que é como é que eu faço mais? Eu deixo de ser e passo a valer o que eu faço. O que eu sou é secundário ao que eu produzo. E aí a gente retroalimenta uma doença social, que é a performance. Né? Mas tirando isso, eu acho que esse fato da gente parar e dizer, né, por que eu estou fazendo... Por exemplo, eu tenho uma coisa comigo. Eu não faço o mesmo caminho muitas vezes. Você me ensinou isso já. Não faço. Por exemplo, eu vou daqui para casa, tem 2, 3 maneiras de eu ir só. Tá, então eu vou... Às vezes eu vou num e volto no outro. Ou às vezes eu vou e volto num alguns dias, mas depois eu vou e volto no outro. Porque eu não quero me permitir entrar na mecanicidade da vida. Entende? Sim. Então eu acho que essas mudanças de agenda, por exemplo, né? Quem está acostumado, sei lá, a pegar a esposa e levar para almoçar ao invés de jantar? Não, geralmente a gente fala do jantar. Mas porque durante o dia está todo mundo trabalhando, mas todo mundo tem um break para o almoço. Levar para jantar não é você ir para uma cidade grande, um restaurante diferente. Mas se você aparecer no local de trabalho dela, chamar ela para o lado de fora, vocês sentarem debaixo de uma árvore e levar o que iriam comer ali. Entende o que eu tô dizendo? Fiz isso algumas semanas atrás. Pastor, minha esposa falou, Matt, you made my week. Olha, você vê, algo super pequeno. Eu peguei, passei num restaurante super simples, sabia que ela só tinha meia hora. Falei, eu vou estar aí com o Laja. Chegamos, aí tinha uma mesa lá de fora, a gente sentou lá, dava pra ver, ela brilhava o olho, assim, de alegria. Matt, durante anos eu fiz isso. Primeiro, quando eu namorava com a Ana, todos os dias eu deixava uma flor na loja que ela trabalhava. Todos os dias. O povo da cidade, eu roubei flor de tudo quanto é jardim que tinha na cidade. Tô confessando que já é notório, as pessoas sabiam. Mas depois de casado, por muitos anos, por exemplo, quando nós não estávamos juntos, eu descobri onde ela estava. Sei lá, ela estava trabalhando num lugar onde eu não estava. Eu ia lá e deixava uma coisinha no carro. Ou ela, sei lá, foi visitar a irmã ou a mãe dela. Eu ia lá e deixava uma coisinha no carro. Essas quebras... Tá entendendo, irmão, o que eu tô falando? Do ritmo automático das coisas. Porque qual que é o ritmo? A gente acorda manhã cedo, toma café, sai cada um pro seu lado, volta à tarde, cheio de coisa para terminar na casa ainda, janta, sei lá, atrapalhado, já corrido, depois vai descansar, porque no outro dia é a mesma coisa, né? A música lá, né? Roda viva, roda peão, tudo é a mesma coisa. Mas quando você quebra isso, você, ao desviar o foco da rotina, você tirou do piloto automático e sabe tantas possibilidades. Olha, você fez um bem para a Nera ali, né? No caso que eu estou citando, eu imagino que a Ana cada vez ficava feliz com uma coisa dessa, né? Ou você faz alguma coisa assim, entende? Sim. Com amigos. Sim. As memórias mais profundas, elas estão associadas a um sentimento. Rotina, né? Então, você associa um sentimento ou ruim, um aprendizado profundo, e quando você tem alguma coisa muito ruim. Você sofreu um acidente andando de skate, você nunca mais vai esquecer. Sim. E essas coisas que você tira da rotina associa ao sentimento, ou seja, aquela memória vai ter um registro mais profundo. Vocês talvez não perceberam e talvez nem pensaram sobre isso, não sei, não estou julgando, mas por que eu estipulei que o nosso staff meeting tem que ter o almoço juntos? Porque eu sabia que nós nunca íamos almoçar da mesma maneira. Todos, não tem como. Nós somos 5 pessoas, gosto diferente, lugares diferentes. Um dia a gente come aqui, um dia no cenário ali, um dia falando sobre uma coisa, outro dia caminhando para chegar no lugar, para comer. Então, estas coisas precisam ser intencionais, né? Agora, fechando para o que ela nos perguntou. Se nós quisermos mudar a nossa mente, nós temos que ser muito intencionais. Né? O piloto automático é até para isso. Não é fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, eu esperar resultados diferentes. É exatamente fazendo diferente do que eu sempre fiz que está a possibilidade que eu tenha resultados diferentes. Então, seja intencional. Né? Falando agora diretamente para ela e para os nossos ouvintes, seja intencional, né, Edmar? Pergunte o que eu posso fazer, como é que eu... Muda isso, quebra rotinas. Né? E rotinas aqui eu estou dizendo, por exemplo, do culto que você acha chato. Quebra a rotina, fala, hoje eu vou dar o melhor que eu tenho de mim naquele lugar para Deus e para os meus irmãos, né?
eu acho que nós vamos experimentar coisas novas aí. Eu tenho um monte de exemplos. Você vai ficar para um outro dia. Mas deixa eu só... Mas conta pelo menos um. Dar uma pincelada aqui. Eu vou dar um exemplo associado ao meu filho. Só uma pincelada nesse livro aqui, ó. Ele gasta... Deixa eu ver dessa câmera aqui. Pega, ó. Indistraível, né? Essa é um neologismo português, não tem essa palavra. Mas ele gasta um tempo com um conceito muito interessante. Ele fala assim, primeiro que você saber o que é distração, tem que saber o que é tração. E aí ele constrói tração dizendo o seguinte, você tem um objetivo de vida. Você quer agradar a Deus, por exemplo, porque você agora é um cristão e você agora tem um foco. O que é distração? Tudo aquilo que move você no sentido contrário, desvia você daquele foco. É distração. Então, se você quer gastar um tempo para esvaziar a cabeça navegando no celular, na rede social durante meia hora, aquilo não é distração. Não. Aquele é um break para você. Sim. Mas se naquele momento você quer fazer um devocional, qualquer coisa, inclusive navegar em redes sociais, é distração. E naquele momento a sua atração é um sentido. Então, dando exemplo do meu filho, que é uma coisa que eu trabalho nisso, meu filho, o Benjamin, tem 6 anos agora. Então ele nasceu numa era completamente digital. Sim. Por exemplo, eu não tenho nenhum receio de deixar meu MacBook aberto. Porque ele é sem graça, porque tem teclado e mouse. Ele quer tocar na tela. Ele tocou na tela, você está quebrado. Porque não tem touchscreen no meu computador. Então você vê como é que é a cabeça dele. Uau. O que acontece? Eu quero falar com ele. De manhã ele já está na televisão ou está no sofá brincando quando eu acordo mais tarde. Aí eu quero dar um abraço. Aí eu vou para abraçar ele, ele tá olhando por cima do meu ombro para a televisão ligada. Mas não, agora eu quero abraçar você, cheirar você. Desliga a televisão. Ele fala, vou dar uma pausa. Não, desliga a televisão. Aí ele fica assim. Aí depois começa a brincar. Mas imagina o grau de desfoque dele. Se eu não fizer ele parar aquilo, ele me abraça e olha pela televisão. Sim, vai fazer então, mesmo. por que a gente não tem uma profundidade com Deus várias vezes? Porque naquele momento ele tá olhando por cima do ombro. Tem profundidade nenhum com o outro. Você passa pela pessoa e pergunta assim, e aí, tudo jóia? Mas você já olhou pra frente, você não quer nem esperar a resposta dele, não? Então acho que o que arrebenta o meu dia é eu descuidar das distrações. Porque eu me sinto péssimo. Eu falo assim, tentei orar, foi uma porcaria. Não consegui nada, não foquei no texto, não consegui nem 5 minutos. Por quê? Eu tenho que desligar tudo. Eu sou tecnologia. Então, assim, eu não tenho só um telefone. Eu tenho um telefone, iPad, 2 notebooks. Eu tenho que desligar tudo e fazer tipo 5 da manhã porque o telefone não toca, ninguém tá conta. Senão, o meu ambiente luta contra mim o tempo todo. É isso aí mesmo. Gente, então, olha, ficou aí a nossa resposta para nosso ouvinte. Eu espero que tenha abençoado você. E se abençoou, se você achou interessante uma parte ou todo o programa nosso aqui, manda isso para seus amigos, convida eles para virem no nosso canal, para se inscreverem, para clicarem lá no sininho, porque eles vão ser notificados quando nós tivermos novos vídeos aí, novos podcasts, né? Que vai sair, se Deus permitir, toda semana vai sair aí, ou toda semana. Então, se inscreva no canal, inscreva no canal, marca o sininho, convida seus amigos e passa isso para os outros, porque você vai abençoar, tá bom? Então, até o próximo Pare e Pense Podcast.